Bom, hoje eu queria falar com você sobre aproveitando o tempo, e virando o slide aí, uma questão que a gente, talvez para mim seja muito evidente, é que o tempo passa, apesar da gente querer segurar o tempo, né? Pode virar, Raquel. Apesar da gente querer segurar o tempo, né? Que ele não passe. E isso é um pouco relativo, né? Hoje eu estava pensando, quem mora em apartamento ou quem trabalha em prédio vai me entender. O tempo ele é relativo. Quando você está com pressa e chama o elevador, o tempo que ele demora é muito grande. Ele pode estar no andar de baixo e ele demora demais. O tempo que ele leva para fechar a porta é incrivelmente grande. Você fala, rapaz, mas esse elevador não fecha a porta de jeito nenhum, né? Quando você não está com pressa, está tranquilo, né? Não dá tempo nem de você entrar no elevador que ele fecha, né? E eu que sou um pouco maior aí, né? Ele fecha bem próximo, né? Você está entrando, ele, né? Então o tempo ele é algo relativo, ele depende um pouco de como você o encara, mas todos nós sabemos que ele passa. Pode virar, Raquel, e a cada dia, né? A gente precisa aproveitar melhor nosso tempo, né? Normalmente se pega numa figura dessa, a gente coloca pessoas aqui trabalhando, tal, nos escritórios, mas talvez nada possa ser melhor que aproveitar o tempo do que uma dona de casa, né? Faz-se, quando você terminou a primeira tarefa, a última tarefa, já tem que voltar para a primeira, né? Um dos motivos pelo qual eu não gosto de lavar louça, né? Quer dizer, não gosto não. Mas quando você está terminando o último copo, vem alguém e joga alguma coisa que apareceu não sei de onde, né? Então, como a gente tem pouco tempo e na vida corrida, me parece que os nossos eletrônicos não nos deram, liberaram um tempo para a gente, mas esse tempo, minha mãe fala isso, ela fala assim, onde é que está o tempo que a gente ganhou com os eletrônicos? Né? Queria que você percebesse também que a gente vive numa cidade cuja principal característica é uma diversidade cultural. Há pessoas que aceitam morar aqui por conta da cultura que existe aqui. Então ele fala assim, bom, eu gosto de morar em São Paulo porque a gente tem cinema, teatro, museu, parque, né? Tudo fácil, né? Se você for para alguma cidade do interior, talvez algumas ainda estejam celebrando o seu primeiro shopping, enquanto nós temos um a cada quilômetro por aqui, né? E uma das facetas de ter muitas atrações, né, para nós, é a gente pensar na palavra entretenimento. Entretenimento, segundo o dicionário Aurélio, uma das definições, tem várias, né, mas uma é distração, passatempo, divertimento, né? E nós somos uma sociedade que aprendeu a se entreter demais, né? Muito por conta da busca de prazer que a gente tem tido, né? Hoje em dia sofrer não é sofrer, ir atrás das coisas, ela não é uma questão natural, né? E quando eu digo sofrer, não é aquela dor, tal, eu digo assim, ter que me esforçar, ir ali, ajudar alguém, ajudar numa mudança, não, estou cansado. E a gente, eu vou ajudar a tal pessoa a fazer um trabalho. Não, deixa para lá. Às vezes a gente paga para não ter que sofrer, né? E ao mesmo tempo, no outro lado, eu percebo que nós gastamos um tempo enorme nos entretendo. Basta ver, existem pessoas que, né, às vezes batem no peito e falam assim, olha, eu estou vendo uma série nova aí, essa série, qualquer uma dessas da televisão, e como a gente tem agora tudo gravado, né, no Netflix, que nem diz o Eduardo, né, tem tudo lá no Netflix, no YouTube, ele fala, eu vi 30 capítulos, 50 temporadas, tudo de uma vez, né, parei e vi tudo, e bate no peito, olha só como... Aí, quando você para pensar, você assim, mas rapaz, quanto tempo você investiu se entretendo? Horas e horas de videogame, né? E eu não sou contra nada disso, pelo contrário.
Mas perceba que a gente está se entretendo demais. E talvez em vez da gente estar se divertindo, a gente está se distraindo. Eu queria que você pensasse o seu tempo, ele precisa ser aproveitado de uma maneira diferente. Queria falar com você sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade greco-romana. Isso quer dizer que haviam duas culturas dentro, a grega e a romana. Depois a gente vai entender isso um pouco melhor. Era uma província de Esmirna. Aqui, se você olhar o mapa, talvez você tenha que se guiar ali pela Itália, lá no seu canto esquerdo aí, ela ficaria hoje onde é a Turquia. Está vendo a Turquia ali? Éfeso está no pontinho vermelho, dá para ver? Não sei. Isso. Éfeso parece que não, mas ela era, naquela época, nos tempos aí que a Bíblia foi escrita, Éfeso era a segunda maior cidade do mundo. Por incrível que pareça, tinha 250 mil habitantes. Aí você fala, só 250, mas para aquela época, 250 mil habitantes era muita gente. Hoje, se você comparar Pirituba, não é bem maior que isso. Porém, Éfeso era uma cidade cosmopolita, era mais ou menos, ela só não era a maior cidade do mundo, porque a maior cidade do mundo é a Roma, mas ela era a segunda do Império. Se você pode virar, Raquel, ela abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Artemis. Artemis agora, deixa eu ver se eu não estou me confundindo aqui. Artemis também chamada de Diana. Eu não sei quem é o grego, quem que é o romano aí na história, mas os dois, você vai ter ela citada na Bíblia como Artemis. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Infelizmente, ele foi destruído. Lá para 450 depois de Cristo, o pessoal foi lá e botou ele abaixo, infelizmente. Há réplicas, há fotos, fotos assim, há desenhos, mas queria que você entendesse a importância que o culto a Artemis, o culto ou a religião tinha naquela cidade. Se você estava aqui no aniversário da igreja, quando o pastor Alceu pregou aqui, ele citou um texto de Atos ele trabalhou aquele texto de Atos, na verdade, 19, onde se citava ali uma rebelião que teve, porque, imagina assim, havia um vendedor de santinho, vamos dizer assim, da Artemisinha, e ele estava perdendo espaço porque os cristãos estavam chegando e falando, não tem esse negócio de Deus, não é para fazer isso. E aí o pessoal ficou preocupado, teve uma rebelião, parece que eles ficaram falando por várias horas, Deus Artemis dos Efésios e tal. Aí, se você tiver dúvida, você lê Atos 19. O que eu quero que você perceba, a religião, e em especial a Artemis, que era a deusa da caça, e a distração daquela cosmocidade, daquele negócio, daquela cidade grande e muito religiosa, mas a religião aí não era uma religião de moral, pelo contrário, era uma religião amoral. Basta você ver qualquer filme que fale sobre a Grécia, ou sobre Roma. Muita sexualidade, muito culto à bebida, muitas festas que a gente poderia não indicar aí, talvez meio parecidas com as nossas baladas de de ontem à noite, por exemplo. Você fica assustado quando você vê. Eu estava lendo no jornal essa semana que existem festas para menores que de tão assim imorais, vamos dizer nessa forma, de tanta coisa ruim que tem, desde droga, bebida, sexo, não que sexo seja ruim, mas o uso errado disso, eles marcam pelo Facebook e você não sabe onde é a festa. Marca onde o ônibus vai pegar aquela pessoa e leva para lá. Inteira semelhança de São Paulo com Éfeso. É mais ou menos isso. Bom, queria falar com vocês sobre a carta de Efésios. Nós vamos trabalhar o capítulo 5. Só para você
pensar um pouco. Efésios pode ser dividido em mais partes, a carta, mas basicamente do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala sobre o que Deus fez. O propósito de Deus para a vida humana. Paulo, então ele começa que Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, tal. Como lição de casa, você leia de 1 a 3, que não vai ser objeto muito do que a gente pensa, mas Paulo explica como Deus nos salvou. Isso é uma primeira citação. A segunda citação, e a segunda parte, é assim, do capítulo 4, 5 e 6. Paulo vai tratar com a gente sobre o que esse propósito de Deus interfere na minha vida prática. Muito aqui, bem especialmente falando com a igreja. Tá? Mas Paulo não tinha muito essa ideia de que igreja, existe uma vida aqui comunitária, e que depois, quando você vai trabalhar, isso é diferente. Não tem essa ideia na Bíblia. Né? Ele fala na vida da igreja, é na vida das pessoas que fazem, né, que são cristãs. Bom, vamos virando aí. Queria ler com você, eu vou ler rapidinho, depois a gente ressalta, tá? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de inveja ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tondas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Aqui eu paro só para você reparar. Percebe que Paulo pinta um pouco do cenário, o que eu falei de moralidade e tal? Ele fala assim, vocês como santos não precisam disso. Virando, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. Mas o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Veja que Paulo aqui, ele usa um artifício de comparar trevas e luz. Existe um efeito quando a gente faz slides, televisão, vídeos, que a gente chama de fade out, né? Desvanecer. Consiste em a gente deixar a tela escura e liberando ela, jogando luz nela, até que a imagem se forme. Basicamente, o que Paulo fala é o seguinte, o comportamento das trevas, quando a gente joga luz sobre ele fica muito evidente. Né? Virando o texto onde eu queria gastar um pouquinho de tempo contigo, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Virando aí, eu queria ressaltar o versículo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Em outra tradução, remindo o tempo.
porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Queria, talvez para pessoas que aproveitar ao máximo o tempo, seja eu retirar, ter atividades que me deem o máximo de prazer. Talvez seja essa a ideia vigente hoje. Aproveitar o tempo é eu pegar esse tempo e fazer com que ele me dê o máximo de prazer. Eu queria trazer para você o que a Bíblia, algumas coisas que a Bíblia nos traz. A primeira delas é que aproveitar ao máximo o nosso tempo é entender a vontade de Deus. Está lá no versículo 17. Procurem entender qual que é a vontade do Senhor. E quando a gente fala procure entender qual é a vontade de Deus, aqui não é um procure entender de tipo, nossa, será que Deus quer que eu faça a faculdade de administração ou de veterinária? Né? Não é isso. Paulo gastou 3 capítulos falando o que Deus queria e o que ele fez. Então aqui ele fala assim, gente, procura assim, perceber, talvez seja a questão, procure entender isso, mas não entender assim na cabeça, sabe assim, procura, a gente fala assimilar isso, né? Qual é a vontade de Deus? A gente precisa disso, e a vontade de Deus aqui não é específica, aqui é geral. A vontade de Deus é que você e eu sejamos santos, irrepreensíveis, por isso ele fez tudo isso. Essa é a vontade de Deus que você precisa assimilar, né? Importante perceber que, apesar da gente ter na cabeça isso, às vezes a gente precisa fazer com que ela desça para o nosso íntimo e se expanda para as nossas ações. Né? Quando a gente aprende música, primeiro você copia as coisas. E com o tempo, você assimila aquilo de um jeito que você não precisa mais copiar. Aquilo faz parte de você. Eu precisei entender o que tal e tal pessoa fez quando ela tocava música. Mas aquilo já virou para mim uma atitude natural. Segunda questão é que aproveitar ao máximo o tempo, na visão da Bíblia, é deixar-se encher. Mas ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito, ou encham-se do Espírito. Veja que na tradução antiga, é importante você ver, no verbo no original, a tradução melhor seria, mas deixem-se ir enchendo pelo Espírito. Parece que o texto não conclama você a fazer muita coisa, né? Parece que o Espírito Santo não tem dificuldade em te encher. Parece que ele só não enche quando você não quer. Agora ele não fala assim, faça isso, e então você será cheio do Espírito. Perceba isso. Ele fala assim, a única coisa que você precisa fazer para aproveitar o seu tempo é se encher. E aí ele faz um contraste com o vinho, né? O vinho te deixa alegre, te deixa mais solto, né? Os romanos diziam que a verdade está no vinho, né? Basicamente, entender que quando a pessoa vai tomando vinho, ela vai se soltando, vai quebrando e vai, né? Falando um pouco mais. Então ele fala assim, olha gente, em vez de vocês se encherem de vinho para ser alguém, em vez de vocês se encherem de vinho para ser alguém, se encham do Espírito. Olha, melhor, deixem-se ser enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele já está trabalhando. Aproveitar o tempo não é só prazer, entretenimento, distração, mas é perceber que Deus vai me enchendo a cada dia. Como que eu me encho? Terceira, aproveitar ao máximo o tempo é ser grato. E aí no versículo 20 ele fala assim, dando graças constantemente. O cara que é uma pessoa que é grata de verdade a Deus,
é aquela pessoa que compreende que Deus é bom, apesar de tudo que já aconteceu comigo. Se você olha para a história da sua vida e percebe coisas felizes, percebe coisas não tão legais e algumas tristezas, se você olha isso e fala assim, nossa, como Deus é bom, apesar de tudo isso que aconteceu, é uma perspectiva nova de vida, né? Gratidão, eu dou exemplo de filho porque é minha vida, né? Então não preciso falar de filhos, né? Mas basicamente é o seguinte, eu dei às vezes um presente para o meu filho, né? Ele pega, brinca e tal, aí você fala assim, poxa, você não falar nem, né? Você vê que ele gostou e tal, você fala assim, você não vai falar nem obrigado? Aí fala assim, obrigado, pai. Às vezes a gente faz isso com Deus. Parece que a gratidão a Deus, ela vem não de palavras. Que eu não queria que meu filho falasse obrigado, pai. Eu quero que ele sinta-se feliz e me agradeça, porque ele é grato, não porque ele tem que ser grato. Aí você fala, tá, mas como é que eu faço para ser grato? Perceba Deus na sua vida. Olhe para a sua vida. Pense quem seria você se Deus não estivesse cuidando de você. Né? Mais do que entender, acredita nisso. Né? Tenha fé nisso. Deus não quer uma lista de obrigados sua. Deus quer o seu coração grato. Percebe? A questão não é só falar. É que assim, nos parece que quando eu falo, é porque eu estou cheio, eu não aguento. Aí eu falo, obrigado. Né? Mas Deus não quer que você fale só obrigado porque é uma lei, olha, você tem que ser grato. Não, não. Aproveitar o máximo tempo a olhar para a sua vida e agradecer a Deus por ela. De verdade. Às vezes você não vai precisar nem de palavras. Por fim, aproveitar o nosso tempo, nos sujeitarmos aos outros. Se você pegar o versículo 1 do capítulo, deixa eu me remeter a ele aqui. Alguém pode ler Efésios 5:1? Sede imitadores, porque eu mandei. É o que está escrito aí? Sede imitadores como filhos amados. Veja que é o amor que nos faz imitar Deus, não a lei. E é tão difícil para a gente entender isso, que assim, veja, se você passar para baixo no texto, eu não vou ler do 21 para frente, mas vai ter aquele texto que as mulheres não gostam muito que as mulheres se sujeitem aos seus maridos, né? E aí o maridão abre lá para ela e fala assim, ó, você tem que ser sujeita a mim e tal. E aí ela vai, mas também você tem que me amar, ó, que nem Cristo, né? Tinha um professor meu que ele falava um negócio engraçado. Ele falava assim, tinha que ser o contrário. A gente tinha que ser feliz por podermos nos sujeitar aos outros. Porque eu não me sujeito como obrigação. Aproveitar o tempo. Se você se sujeita só porque sabe que tem que se sujeitar, talvez você não esteja aproveitando muito bem o tempo. Mas quando eu entendo o que Deus fez por mim, quando eu entendo o amor que Ele teve, quando eu olho para a minha estrutura e vejo que eu sou assim, tão simples, tão frágil, quando eu percebo que Ele me amou
tanto que ele veio e se sujeitou a ser como eu aqui, de carne e osso, sem precisar. Me sujeitar aos outros não é uma questão de mandamento. Me sujeitar a outra é o estilo de vida do cristão. Eu preciso imitar a Deus. E como foi Deus? Leia lá em Filipenses. O qual, sendo Deus, não julgou com usurpação, que o ser igual a Deus era algo, né, que ele devia se apegar, mas vem em condição humana. Filipenses 2. Considerar o outro maior do que eu. Dar mais atenção ao outro do que a mim. Ouvir e dar valor ao que o outro pensa. Abrir mão de convicções. Isso é se sujeitar. E aí, meu irmão, eu gostaria que você não se sujeitasse a isso, a Deus, simplesmente porque você tem. Mas reflita, vira a tela aí. Quando eu percebo a vontade de Deus, quando eu vou me deixando encher pelo Espírito, quando eu percebo isso tudo, eu começo a ser grato, de coração, não de palavras, mas grato, lá dentro. E essa gratidão me faz considerar os outros maior do que eu, me importar com o outro, segurar minha palavra, evitar o que pode ser evitado. Como a gente seria mais feliz, como o nosso tempo seria menos distração, se eu e vocês pudéssemos pegar isso e transformar em vida. Veja, a vida cristã é uma vida de relação. Por fim, queria que você pensasse e orasse sobre 4 coisas. Primeiro, você acredita, e aí eu não estou perguntando se você sabe, estou perguntando se você acredita que a vontade de Deus é boa para você. Segundo, eu queria que você refletisse se você percebe que dia a dia o Espírito Santo está te enchendo cada dia mais. Você consegue ver isso? E aqui não tem um termômetro, né? Veja os frutos. Tu está sendo mais bondoso, mais paciente, mais longânimo, você tem mais domínio próprio. E por aí vai. Isso, a pessoa que cada dia mais desenvolve isso, mais cheia do Espírito ela é. E nas suas atitudes, você tem sido sujeito aos outros? Ou você tem sido arrogante, presunçoso, individualista? Só busca o que te interessa. E isso eu não estou falando para você não, estou falando... Esse sermão vem lá de trás, né? Vem pegando aqui primeiro. A nossa sociedade não é uma sociedade de relação, é uma sociedade de prazer. Acontece que a Bíblia nos fala que aproveitar ao máximo o tempo é entender a vontade de Deus, é se encher do Espírito. Como fruto disso, ser grato e ter uma relação melhor com um com o outro, se sujeitando, considerando o outro primeiro, depois eu. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Olha o tamanho dessa missão. A cada dia mais nós somos uma igreja que percebe sua vontade, deixa se encher, que é grata de coração e que por conta disso coloca uns aos outros acima de si mesmo e dos seus próprios interesses. Amém? Queria orar com você uma última vez. Senhor, aplica a sua palavra na nossa vida. Que os nossos atos, palavras, nossos gestos
sejam totalmente dominados por Ti. E nos ajuda, Senhor, porque sabemos o tamanho disso e quanta coisa a gente precisa deixar se encher do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.